Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, por gentileza, todos em pé, pegue sua Bíblia, por favor. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo, o evangelista, o jovem evangelista Timóteo. Capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos ler do versículo 3 ao 7. Os irmãos estão procurando, quero expressar meu sentimento de adoração ao Senhor, pela vida do pastor Valdomiro, pela vida da missionária Lourdes, que tem sido uns pais para mim no estado da Bahia. Abraçando os dois, abraço toda a mesa da diretoria dessa bela convenção. Todos os pastores e os irmãos que têm me recebido durante esses 7 anos da Bahia. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. Adorar a Deus pela vida do meu amigo pessoal, pastor Samuel Júnior e sua família, que o Senhor vos abençoe. Expressando meu sentimento e abraçando ao meu amado e meu amigo, eu abraço também os excelentíssimos ministros e também autoridades municipais, estaduais, que aqui tiverem. Que Deus vos abençoe de uma forma toda especial. Josué Freitas, meu amigo, como Deus te usou. Estou muito feliz. O ambiente está preparado. Tem algo de Deus ainda a ser liberado aqui em 40 minutos. Nos diz o texto: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejo-lhe muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pode sentar, queridos. Louvar a Deus também por essa referência de liderança, de caráter e de pregação do Evangelho. Pastor José Carlos de Lima. Deus abençoe. Um abraço fraterno. Queridos, orando por vocês, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e como toda a recomendação da homilética e o conselho para todo pregador é bem claro. Ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo. No pensamento introdutório, compreendendo a metodologia de ensino de apóstolo Paulo, que para mim, depois de Cristo, é o maior mensageiro e doutrinador da igreja. Esse divide sua doutrina em 3 categorias. Quantas categorias? Chamamos de cartas universais, ou seja, a primeira categoria são a doutrina para todas as classes e pessoas da igreja. Exemplo, carta aos Romanos, a epístola da soterologia, primeira e segunda carta aos Coríntios. A segunda categoria nós chamamos que é o pedido pessoal de Paulo, quando Paulo sai da autoridade apostólica e pastoral e vai para um sentimento de amigo pessoal. Ele escreve uma única epístola nesse sentimento e nessa metodologia, que é a carta de Filemão, onde ele faz um pedido a Filemão para receber o escravo que fugiu e voltou convertido através da graça. A terceira categoria nós chamamos que é a metodologia pastoral, que Paulo especificamente está escrevendo para a doutrina a ministros, presbíteros, diáconos e bispos. Nessa concepção, ele escreve especificamente para 2 obreiros, o jovem evangelista Timóteo e o presbítero Tito, primeira e segunda epístola de Timóteo e a carta de Tito. Entendo-se que a síntese é bem clara. Paulo é uma geração de ministros que foi fortalecida pela geração de Barnabé, a geração de Barnabé pelos apóstolos e os apóstolos por Cristo. E era necessário dar continuidade a essa cosmovisão, ou o abraço de gerações. Transferir para o futuro aquilo que foi feito no passado, que foi fortalecido no presente e que deveria ter continuidade no futuro. Quando ele faz isso, a primeira epístola, Paulo estimula o jovem evangelista. Já entra no mérito. E depois ele traz a dissertação de como ser um obreiro. Na esfera doutrinária, na esfera comportamental, na esfera familiar e na esfera da pregação.
Mas quando ele vem para a segunda epístola, o que eu acho interessante é que Paulo sai do método de doutrinar e vai para o método de conselho. E ele abre o coração e diz: estou em oração e em lágrimas, em intercessão a você, meu filho Timóteo. Pois eu que sigo, aleluia, a minha fé dos meus antepassados, história, e a qual a vivo, exemplo, e a qual eu estou te ensinando sobre uma fé não fingida, uma fé sem máscara, uma fé sem cera, uma fé sem mistura, uma fé sem secretismo pós-moderno, mas uma fé clássica bíblica. E te digo que nessa herança histórica, pegue a revelação, nessa herança de legado, é também manifestado um legado de geração, um abraço intergeracional, que em ti, filho, você precisa ter, porque esta fé também, sim, do Senhor, está na tua casa, porque ela habitou na tua avó, aleluia, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. Então te digo, meu filho, eu estou parafraseando, fazendo conexão com o pensamento introdutório para entrarmos na aplicação. Ele está dizendo que há um legado. Legado é a herança que eu deixo, de herança física, valores, exemplo e vida. É algo que o personagem passa, mas a história permanece. O Senhor está na casa. E quando ele afirma, eu gostaria de falar sobre legado, ele está dizendo: há um legado da história, meus antepassados. Há um legado que eu assumo como exemplo, e há um legado que manifesta na instituição família. Porque a fé não fingida, primeiro, sua avó. Segundo, vou entregar, sua mãe. E agora, a tua geração precisa assumir este legado com uma identidade, ou uma cosmovisão, como doutrina, estilo de vida, comportamento e guardar herança. Aí eu já vou logo, que não tenho muito sistemático, eu não tenho muito filtro. Tem gente que começa muito bem, mas está terminando muito mal. Hoje o Senhor está convidando um séqueba aos amados ministros e às amadas irmãs a entender: chega de fingimento, vamos ter uma fé verdadeira. Alguém está no culto? Os pentecostais chegaram. Qual é a sua mensagem, pastor? A minha intencionalidade em oração é entender. Vamos dar um tema, poderíamos dizer que seria um sermão textual, mas o Senhor está me levando para esse assunto. Repita após mim: o legado, uma geração servindo outra geração. Como é o início de uma convenção, e eu nos meus 45 anos de idade, e dirigindo congregação por misericórdia desde os 19, então eu acredito que eu não terei só uma palavra teórica, também terei uma palavra prática. Deus é Deus de gerações, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Ele é o Deus da primeira geração de fé, a segunda geração e a terceira geração. Quando eu digo isso, é que a geração primeira da doutrina pentecostal, da confissão de fé, só Deus, só a graça, só a Bíblia, só a salvação, só Cristo, e a qual acreditamos na atualidade e continuidade dos dons. Entendemos na cosmovisão que a Bíblia é o centro de nossa fé. E aqui eu lanço algo: nenhuma autoridade intelectual, científica, filosófica, nenhuma nova ideia sobre fé tem autoridade alguma para julgar a Escritura. Mas a Escritura tem toda a autoridade para julgar todos em todos, porque é a única que não passa. Mas no mundo pós-moderno, o desafio da igreja não é novos métodos.
O desafio da igreja não é criar novas formas para se adaptar à chamada evolução intelectual, cultural, social. Não. Eu entendo que a Bíblia me diz: passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Ou seja, o caminho continua estreito, não pode ser aperfeiçoado. A porta continua estreita, não pode ser aperfeiçoada. Ou você é ou você não é. Eu vou gritar: ficarão de fora os cães, os idólatras, os que se prostituem, os adúlteros, ficarão de fora. Não dá para adaptar a doutrina ao ensino e ao caminho, a uma forma pervertida de viver. Ou somos santos ou somos profanos, ou somos verdadeiros ou somos mentirosos, mas ainda há um Deus que é santo e que é atrás de uma noiva santa. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Daqui a 10 anos, 20 anos, se Jesus não voltar, qual é o legado que a minha geração vai deixar? Timóteo, parafraseando, geração da tecnologia, da facilidade institucional, constitucional. Timóteo, que foi investido a facilidade de ter uma comunicação universal. Timóteo teve uma geração que evangelizou em cavalo. Teve uma geração que evangelizou em cima de carroças. Teve uma geração que atravessou rios. E hoje, Timóteo, você tem telão, poltronas, ar-condicionados. Delay, quem tem ouvidos, ouça. Hoje você tem shows, você tem prefeitura. Hoje você tem liberdade, hoje você tem riqueza. Mas vamos voltar, Timóteo, a lembrar que a tua avó Lloyd, aleluia, estava de joelho no ciclo de oração. A tua mãe, a tua avó Lloyd, andava no meio da favela e do tráfico e te pegava pela mão. Vamos orar, meu filho, senão você vai se desviar. Volta, Timóteo, volta a entender que para você viver hoje teve alguém que viveu ontem. Para você colher hoje teve alguém que plantou ontem. Para você celebrar hoje teve alguém que chorou ontem. Alguém me ajuda a pregar. Ei, pastor, essa palavra é para você também. Como falamos de uma construção, nem sempre o meu legado tem que ser exaltado pelos homens. Porque o que é importante para aquele que é vocacionado e para aquele que é inspirado pela fé bíblica e pela cosmovisão madura cristã, ele tem que entender que o vertical sempre será mais importante do que o horizontal. Ou ele está se adaptando para ser aceito por politicamente correto, ou ele vai voltar a apresentar o Deus grande. Porque essa frase de dizer, ali tem um grande pregador, legal, ali tem uma grande cantora, legal, mas não foi esse tipo de mensagem que invadiu as nações. Ali tem uma pregação que apresenta um Deus grande. Eita, não, ali tem um grande pastor, glória a Deus por isso. Mas seria melhor ainda se dizer assim, ali tem um pastor que apresenta um grande Deus. Alguém está me ouvindo? Ele é Deus. Eu vou repetir, acho que tem pentecostais aqui. Aleluia, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Mas a Bíblia nos diz no livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo 7 e 10, nos diz a expressão bíblica: morrendo a geração de Josué, eu sinto o Senhor, e morrendo os anciões, os líderes, presbíteros, obreiros com ele, minha carne treme, sepultando aquela geração. Versículo de número 10 nos diz: levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor e a obra que o Senhor tinha feito. O Senhor está falando para a nação brasileira: vamos diminuir o show e vamos voltar para o discipulado.
Não estou gostando da sua expressão, pastor. Desculpe, convidar um profeta. E se eu me preocupasse que você me aceitasse, meu irmão, eu não entenderia da salvação. No dia que você morrer pelos meus pecados, no dia que você derramar o seu sangue pelos meus pecados, no dia que você for sepultado e no dia que você ressuscitar o terceiro dia, você pode exigir alguma coisa de mim, mas eu estou aqui para anunciar a Salvador. Haverá um avivamento de gerações. Quem está me ouvindo aqui? Haverá O legado da fé não pode ser explicado na epistemologia do pensamento humano. O legado da fé não pode ser explicado pela minha opinião, entre a sua opinião e a Bíblia. A Bíblia é mais importante do que a sua opinião. O texto é bem claro. Uma geração se levantou sem conhecer o... Aonde teve a falha? Olha como é forte. Deus chega para Moisés. Posso continuar ou a gente encerra aqui? Vamos lá. Deus chega para Moisés e diz assim, pastor Valdomiro, tu não vai entrar na terra. O teu ministério é até a fronteira. Ou seja, você não é perpétuo, você não é eterno. E um bom líder tem uma visão de 30 anos. Ele prepara gerações para continuar, porque ele não é eterno. Mas o propósito é eterno. Calande hel que é for que déria. E Deus chega, não vai entrar, Moisés. Aí sabe o que Moisés ficou? A Bíblia nos diz que ele não lamentou, não se revoltou. Ele manifestou a essência de um verdadeiro líder. Ele se preocupou com o povo, com a doutrina do povo, com a identidade do povo e do Deus que sustenta o povo. Ele chega, Senhor, não posso entrar, não pode. Então não deixe esse povo só. Levante um pastor para apacentar esse povo, para que eles não se percam em Canaã. Se eu não posso, Senhor, levanta outro. E a Bíblia nos faz entender que onde Moisés ia, Josué estava na tenda. Onde Moisés chegava, ele trazia alguém. Entenda, amados ministros, pastores, missionárias, permita esse menino vos advertir. Se a gente não investir na nova geração, a geração passada vai ser esquecida e a geração presente vai falhar. Mas se a gente lembrar do passado, a gente aprende no presente e a gente sustenta o futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Tem pentecostal hoje aqui? Tem ou não tem? Tem. Moisés prepara Josué. Moisés entrega a Deus a liderança de Josué. Mas a pergunta é: por que depois de Josué não teve nenhum líder? Quem Josué preparou para continuar a missão? Aonde que se prepara? Trazendo o legado da história. Aonde se prepara? Trazendo os exemplos da história. Aonde se prepara? Não é em púlpitos, é em casa. Voltar culto no lar. Menos tela, mais Bíblia. Mas anda lá, fata lá. Se Deus está me usando aqui, Espírito Santo, aonde tiver uma profetisa e aonde tiver um profeta, enche da tua graça onde ele está aí. Quem me ajuda a adorar? Habitou na tua mãe, habitou nos meus antepassados, habitou em mim. Mas precisa habitar nos teus filhos. Precisa habitar no lar da tua casa. Na construção do relacionamento emotivo, enxergando você exemplo. O meu filho que tem espectro autista, pastor Samuel, me abordou esses dias e foi difícil para mim. Ele queria entender sobre escatologia, sobre arrebatamento e o céu de forma literal. Como é que explica para um autista o céu? Eu digo, e agora? Aí eu fui para Charles Spurgeon, eu fui para John Wesley, eu fui para John Knox. Nada. Mas a minha esposa, que nasceu no campo missionário, é filha de pastor, assembleana com joelho de... Eu agoniado, ela deu um tapa no meu peito e disse, deixa de conversa, macho. Se Deus não explicar a ele,
E se Deus não se revelar a ele, nada do que você faz vai acontecer. Aí eu caí de joelho e fui orar. Aí de madrugada eu acordo o meu filho, autista, não verbal, falando em línguas estranhas, falando de Senhor, Maranata, Maranata, Maranata. Receba a primeira profecia. Diante do Evangelho, nenhuma ideologia e filosofia pode separar quem vive a fé verdadeira. Alguém está me ouvindo aí? Não, eu quero que você me ajude a pregar, pois eu já vou concluir. Vamos, irmãs, pegue na mão de alguém e diga no nome de Jesus: se a sua fé é verdadeira, a sua casa, seus filhos vão ser alcançados. Deus chega a revelação vertical para Noé e diz: constrói algo que para a lógica do tempo é loucura. Constrói algo que para a lógica cultural do tempo é loucura. Constrói algo que a lógica científica daquela época é loucura. Mas a Bíblia nos diz que Noé não pediu permissão a homens, a cultura, a filosofias. Ele simplesmente fez. E quando alguém vai falar do legado de Noé, para nós a gente só lembra da arca. Mas em Gênesis, Deus lembra assim: Noé era homem justo, temente. Não entendeu o que eu estou dizendo? Obediente. Não entendeu? O T é lembrado por homens, mas o C é lembrado por Deus. Salmo 78, versículo 3 nos diz: coisa que temos ouvidos e sabido, e que os nossos pais nos têm contado, não os encobrimos aos nossos filhos. Cantaremos às gerações vindouras e os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Precisamos ressignificar o conhecimento sobre quem realmente somos e quem realmente é Deus em nossa vida. Pois a opinião dos homens tinham sobre Noé não definia a sua essência. A opinião do tempo sobre a fé de Noé não definia a sua comunhão com Deus. A lógica dos homens é passado para os homens, mas para Deus era verdadeiro. Desculpe, pastor, eu gostaria de pressão, me perdoe, mas se você quer uma pregação, quer massagear o seu ego, desculpe, você está no lugar errado. Hoje Deus está convidando a nossa responsabilidade com o passado. Eu vou gritar, ver se alguém acorda: presente e futuro. Eu vou repetir: a nossa responsabilidade com o passado, presente e... Como? Está com quantos anos, meu pastor? O senhor está com quantos anos? 76. Ixi. Manda cuscuz, é? Está forte. Ele tem 76. Deixa eu pegar um mais novo que eu aqui, misericórdia. Não, aqui é moreno mais velho que eu. É. Vem cá, macho, vem. Está elegante demais. Corre, meu filho, que eu já tenho que entregar o pastor, que ele já está olhando para mim. Se você não sentir Jesus depois disso, o problema é seu. Tem quantos anos, meu filho? 19. Essa é a geração da Bíblia de capa de papelão. Essa é a geração do tablet. Essa é a geração de uma liturgia, na época, com muita limitação de providência que tinha, mas realizava o que chegava à mão. Essa geração é favorecida, porque tem tudo já chegado para eles. Mas, porém, essa geração não é eterna. E essa geração precisa se achar. Não é possível que você ainda não entendeu. Aí eu vou voltar para os meus companheiros. A minha geração, que é a idade entre 35 e 50 anos, tem uma grande responsabilidade. De quê? De construir uma ponte entre essa geração e essa geração. Calma. Como? Eu não posso me esquecer dela, mas não posso rejeitar essa.
Eu não posso sepultar o legado dessa, mas eu não posso subestimar essa. Se a minha geração é madura, aleluia. Se somos a geração do arrebatamento, aleluia. Eu tenho que dizer para essa geração que essa geração tem o seu valor. E eu tenho que pegar na mão dessa geração, oh glória, e dizer: vem meu filho, vem, a doutrina é essa, o ensinamento é esse, a visão é essa, porque eu tenho que te apresentar essa geração. Um abraço, pastor José. Cadê esses irmãos que acreditam aqui? Pegue na mão de alguém, por favor, balance ele, balance ela, para a gente acabar. Diga: não, 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 é tempo de abraçar gerações. Eu vou repetir 3 vezes: é tempo de abraçar gerações. Eu vou repetir, entenda isso. Primeiro princípio de um legado de uma geração que serve a outra geração: ela constrói pontes. Ela constrói pontes. Pois a expressão sacerdotes é construtores de acesso a Deus. Aí eu tenho que voltar para os meus líderes, pois o povo está olhando para nós. Paulo disse: Timóteo, olhe para mim. Olha como essa geração está perdida, de crentes sem paternidade. Como assim, pastor? Aquilo que é sacro, uma das cerimônias físicas que foi deixado como legado para a igreja, que é o batismo nas águas, está sendo utilizada por coaches para devorar gatilhos mentais, da desorientação das pessoas, e enriquecer-se em cima de necessidade espiritual, dizendo: não precisa abrir a Bíblia, só olhe para mim. A igreja tem que se levantar, fechar a tela e abrir a palavra. Porque a geração da hipersensibilidade emocional está mais preocupada com o espinho na carne de Paulo do que os segredos do céu. Mas eu quero profetizar na vida de alguém: espinho na carne, fraqueza humana sempre vai ver, mas Deus não nos preparou para sermos rei na terra. Deus está nos preparando para reinar com Ele na eternidade. Quem me ajuda a adorar? Meu Deus, cadê os pentecostais dessa cara? Somos uma Assembleia de Deus, é isso? Nós ainda acreditamos na atualidade e continuidade dos dons, sim ou não? Sim ou não? E essa bagunça da internet, desses, desculpe da expressão um pouco grosseira e vulgar, desses palhaços que se dizem profetas, tem feito as pessoas fazerem piadas e ridicularizar um dom tão especial, que é a manifestação do carisma, do charisma, dos dons do Espírito. Uma igreja precisa ser revestida de poder, um ministério precisa ser revestido de poder. Quando eu digo isso, é porque eu tenho uma irmã num corredor, lá na galeria, e o Senhor está quebrando a minha vaidade, que eu disse: não, Jesus, eu quero pregar sistematicamente. Mas Jesus está me dizendo para ela, lá no meio da galeria: camisa azul, saia preta. Está me ouvindo, irmã? Está me ouvindo, irmã? Está entendendo que a senhora, o Senhor meu Deus lhe diz publicamente: as tuas lágrimas pelos teus não é em vão. E as madrugadas com as mãos levantadas, andando no meio da tua casa, não é em vão. Porque tu estás adorando aqui, e anota a data de hoje, porque o Senhor está livrando alguém que tu ama no meio daquele lugar. Eita, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Tem anjos nesse arraial, pastor Valdomiro, que estão saindo daqui agora, estão indo em esquinas, estão indo em lugares que deveria hoje ser derramado sangue nas calçadas, mas por causa desse evento espiritual, o laço da morte está sendo quebrado, porque Deus ainda dá ordem aos seus anjos. Cadê? Tem dois que acreditam, tem dois que acreditam, tem dois que acreditam, tem dois que acreditam.
é tão forte que Paulo entendeu que a geração dele deveria construir pontes, que lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo de número 12, Barnabé, irmão de Maria, trouxe o seu sobrinho João Marcos para ser ministro com Barnabé e Paulo. Marcos tem família estruturada, Marcos tem um grande pregador do lado, Paulo, Marcos tem um grande mentor que é Barnabé, mas a Bíblia nos diz que ele começa, mas não termina. Mas no final da segunda epístola, Paulo vai dizer assim: está chegando o meu tempo, eu vou ser derramado como libação, sacrifício, estou para morrer. Não é possível que você não sentiu Jesus, mas eu corri a carreira, guardei a fé, e a coroa da vida eterna está me esperando. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Tem uma nuvem de glória para descer na casa. E Paulo vai dizer: ei, aquele que eu investi, aquele que eu trouxe, aquele que eu criei expectativas, aquele que eu pensei que a vocação é meritocracia e herança, mas a vocação é revelação pessoal. A gente tem que parar de forçar a barra com quem não tem chamada. Mas Demas me abandonou. O velho Paulo, aprisionado. Desculpe por me emocionar. Ele deveria, porque ele só queria estar comigo no dia dos grandes eventos, mas no dia das minhas prisões, Demas me abandonou. Quantos, eita Jesus, cantores foram conhecidos pelo mundo evangélico e hoje estão fazendo fama lá fora. Quantos ministros começaram bem, mas hoje querem a glória lá fora. Mas Deus tem uma advertência para alguém: não troque a sua herança, não troque a sua fé, não troque a sua vida eterna. Quem me ajuda a adorar? Mas Tito foi para o seu ministério, outro foi para a Dalmácia. Lucas, o médico amado, está comigo. Vem depressa, meu amado Timóteo, pois eu preciso construir pontes. Não me deixe só. E não venha sozinho não, irmão, você vai dar uma glória comigo. Traga a geração que é hipersensível, cheia de ansiedade. Traga a geração que começa e não termina. Traga a geração que tem todas as oportunidades, mas fica parado. Traga quem? Traga alguém que tem currículo? Não. Traga João Marcos. Acho que você deveria glorificar. Ele abandonou lá no começo, mas irmão, é sério. Mas agora é muito útil para o ministério. Termino. Se não fosse pastor Osíris, desculpe por me emocionar, e pastor Alexandre, acredito que eu nunca seria nem crente. Porque ser neto de um avô alcoólatra, ser filho de um pai alcoólatra, e ser alcoólatra com 17 anos, morador de uma favela, avô analfabeto, pai semi-analfabeto, e eu semi-analfabeto até os meus 17 anos. Na lógica de Freud, eu nunca poderia ser nada. Na lógica da meritocracia social, que a sociedade nos divide entre classe alta, média e baixa, isso aqui eu não poderia ser nada. Mas não existe um poder mais inclusivo do que o poder do Evangelho de Cristo. Quem me ajuda a adorar? Eu buscava na minha herança de avô, não tinha. Eu buscava na herança de pai, não tinha. Eu procurava minha história familiar, não tinha. E o homem é construído por aquilo que ele viu, ouviu e sentiu. E tudo que eu vi e ouvi: violência, álcool, miséria e pobreza. Mas teve um irmão, um Barnabé da vida, que ele não quer holofote, que ele não escreve livros, que ele não tem diploma, não tem epístolas no seu nome,
Mas ele é um Barnabé que pega a mão de Paulo e diz: Paulo, a igreja não quer você, mas vem comigo que eu não desisto de você. Vem, Marcos. Mas eu sou o soldado do polegar cortado. Eu não posso mais segurar, não. Porque todo aquele que vai para uma guerra e volta, o polegar cortado, ele só vai servir para pegar lixo. Mas aí Barnabé entendeu que Jesus disse assim: Pai, eu te louvo, que essas coisas tu não revelaste aos grandes. Eu te louvo que essas coisas tu revelaste aos pequeninos. Eu te louvo porque eu te conheço, meu Pai, e eu sou conhecido de ti. E a quem eu quiser revelar, vou revelar ao Pai. Por isso eu digo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que vos aliviarei. Aleluia. E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de... Todas as vezes que eu tinha minha crise de existência, todas as vezes que as minhas misérias emocionais, tudo aquilo que foi transferido para mim, pela uma falta de estrutura econômica, pela uma falta de estrutura social, pela uma falta de estrutura de Estado, o meu Barnabé, pastor Alexandre, estava batendo na porta. Vamos, moço, pro culto? Eu muito doido, não vou nada, velho. Quero cachaça. Ele dizia: eu não saio daqui se você não vem comigo. Todas as vezes que eu ia na casa do pastor Alexandre para desistir, e quando eu ia reclamar, ele caía de joelho e dizia: vem, meu filho, vamos orar junto. Hoje não é famoso na história dos homens. Está lá no sertão do Ceará, dirigindo uma igreja pequena, mas o fruto do seu ministério já alcançou 18 países e todos os estados dessa nação. E eu estou nesta noite na Bahia, em Salvador, para dizer: nada do que temos vai chamar a atenção de Deus, mas tudo que somos vai chamar a atenção da sua graça. Se coloque em pé, por favor. Adore o Rei, glorifique o Rei, exalte aquele que te chamou, exalte aquele que te ama, exalte aquele. Uma geração servindo, uma geração construa pontes. Não construa divisão, não construa desprezo, não construa racismo, não construa preconceito. Não mida as pessoas pela aparência. Se o microfone não está na tua mão, é porque o Deus da obra não te selecionou para o microfone estar na sua mão. Então não deseje que o teu companheiro de ministério seja infeliz, para que você tenha a oportunidade de crescer. Ministério não é para ter, não era, é para ter mais companheiros, mas ultimamente nós temos mais concorrentes. Se tem dois adoradores que acreditam que Deus está falando, eu sou o primeiro, cadê o segundo que eu tenho que encerrar aqui? Segundo princípio, e eu encerro e passo para o meu pastor. Glória. Precisamos um tempo na CEADEB foi guerras, feridas e traumas e divisões. Mas o bálsamo veio, a cura veio, a unidade veio. Agora é a hora da colheita. Agora é a hora de um grande avivamento. Pastor Edivaldo Filho, o Espírito do Senhor Deus me toma e manda lhe dizer publicamente: Deus não tem projeto político para o Senhor. Deus tem as nações para o Senhor. Porque Deus
está ali guardando. Porque o Senhor tem que sarar do estado da Bahia imagem de pregadores profanos, e Ele tem que levantar pregadores íntegros, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceite a proposta da tenda dos homens, porque tu já estás na tenda de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode sentir o poder de Deus aqui, eu tenho que entregar. Estou me segurando. O Senhor tem uma porta maior, mas não era esse tempo. Se tu tivesse abraçado, a frustração seria grande. O teu tempo ainda está próximo dele. Depois o Senhor glorificará o nome. Só recua. E aqueles 3 saberão que não é mexer contigo, é mexer com um projeto que Deus tem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode tirar 1 minuto para adorar o Senhor? Tem um jovem senhor de cavanhaque, camisa rosa, de óculos, está me ouvindo? Deixe suas 2 mãos levantadas. Porque o Senhor teu Deus te trouxe a este culto, porque estes 3 anos, 5 meses, se encerra hoje. 3 anos e 5 meses que Satanás tenta roubar tudo que tu tem e tenta abalar a tua saúde. Mas hoje o Senhor tem saúde para o corpo, sustento para o espírito e saúde para a tua mente. Há uma palavra chamada depressão, a levécia, está sendo queimada em ti agora. Eu preciso de um obreiro cheio do Espírito Santo para abraçar esse homem, porque Jesus está fazendo uma grande obra na vida dele. Tem ou não tem no meio do arraial? Hoje a gente vai ficar observando isso. Ei, desperta, Timóteo. Olhe para mim, irmãs. Olhe para mim, irmãs. Vou passar para o pastor. Segundo princípio sobre essa mensagem: estamos transferindo dores ou estamos transformando dores em propósito? Segundo princípio de uma geração que serve a sua geração: ela transforma a sua dor em propósito. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, está na terra estranha, mas não escolheu ser sepultada lá. Mesmo no luto, na velhice, ela escolhe voltar para Belém e Judá. E ela não volta sozinha. Não é possível que você não vai reagir. Mesmo na dor, ela influenciou Ruth, para que Ruth gritasse: aonde tu deitares, aonde tu pousares. Cadê os pentecostais? Está aí? O teu povo e o teu Deus. Não transfira seu ódio, não transfira suas dores, não transfira suas mágoas, não transfira os seus lutos. Transforme em graça, acolha, faça